Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e ao Imparável Cast no Spotify. Vou me esforçar aqui para resumir a história do meu convidado, que é uma história digna de um livro, de um filme. Ele nasceu em meio ao caos, literalmente. Seus pais se casaram por amor e querendo formar uma família, mas acabaram passando ali por muitas dificuldades desde o início. Perderam tudo em uma enchente que aconteceu em 1966 em Recife. Para se restabelecer, o pai do meu convidado entrou no exército, mas anos depois ele acabou sendo dispensado porque se recusou a torturar um jovem estudante na época da ditadura militar. Com isso, viveram períodos de extrema instabilidade, mudavam de casa a todo momento, perderam as contas. O meu convidado não era bom aluno, brincava muito, não prestava atenção, mas um certo dia conseguiu um destaque na escola, recebeu uma medalha. Chegando em casa, o seu pai retirou aquela medalha e deu ao seu irmão, que era muito mais estudioso e que havia chorado porque achava que aquela medalha deveria ser dele. Isso o desanimou de vez. Ele pensou, estudar não é para mim. E aí a vida foi acontecendo, foi levando, muitas dificuldades foram passando, ele tentou vários caminhos diferentes, vários conhecimentos diferentes. Aos 41 anos decidiu encarar então a área da tecnologia, fazer um curso em ciência da computação e precisou se mudar de cidade. As condições eram precárias. Ele fazia 2 refeições no refeitório da universidade por semana. 3 dias da semana ele precisava comer paçocas ali, na verdade uma paçoca por dia, e no fim de semana conseguia alguns restos de comida que comprava baratinho em uma feira. Ele usava sabonete que caía do chão ali no lugar onde morava, dividido com 4 outras pessoas. Ele precisava usar improvisos até para a higiene pessoal, mas conseguiu se formar. Entrou no mercado de trabalho e vivenciou no mercado uma instabilidade mais uma vez. Diferente, talvez, daquela instabilidade dos seus pais, que era um caos absoluto, mas ainda muito difícil. Às vezes tinha emprego, às vezes não tinha. Precisava recomeçar, precisava fazer entrevista. E aí, então, se cansou. Depois dos 50, decidiu estudar para concursos públicos. E é com muito orgulho que dizemos que, aos 57 anos, ele foi aprovado em primeiro lugar para tecnologista padrão A, desenvolvedor nuclear da Comissão de Energia Nuclear do Brasil, né? Então, essa é a Comissão de Energia Nuclear do Brasil, e está prestes a ser nomeado. Ele foi aprovado com 57 anos de idade, mostra que idade é só um número. Ele está na fase que mais busca conhecimento, que mais busca aprender, se sente muito jovem de espírito e se sente aí só começando, ou melhor, recomeçando, mas desta vez com mais tranquilidade, com estabilidade. Estou aqui com o aluno GRAN Arnaldo de Sena Santos. Arnaldo, seja muito bem-vindo. Foi difícil resumir sua história porque é muita coisa, né? Obrigado pela presença aqui, ainda mais pelo motivo de estar aqui, né? Você resumiu bastante bem a minha vida, acho que não tem mais nem o que falar. Não, tem muito ainda. Mas muito feliz por estar aqui mais uma vez, né? Falando pelo motivo de estar aqui. E queria agradecer a todos que compõem o GRAN, né? Essa grande família e o grande apoio que eu tive para chegar onde eu cheguei aqui. Eu estou aqui mais para agradecer, né? Eu acho que o sentimento de gratidão, ele é muito importante na vida da gente. Eu aprendi muito isso durante a vida e eu estou aqui por gratidão do GRAN. Arnaldo, seus pais começaram a vida de casados com muita dificuldade, né? Perderam tudo numa enchente em 1966. O que você lembra ou Isso, sabe dessa época? essa enchente de 66, eles tinham acabado de se casar, né? Então eles ganharam, assim, muitos presentes dos amigos, né? Pratos, um bocado de aparelho de TV, aquela coisa da época. Mas Recife é uma cidade que está abaixo do nível do mar, né? Hoje já está mais controlada essa questão das enchentes, mas ali
a enchente tomou toda a casa, né, e levaram todos os móveis que os meus pais tinham, inclusive documentos, essa coisa toda. Então foi um período assim que foi muito difícil, né, para eles, recém-casados, mas o amor, né, supera muita coisa e eles resolveram seguir em frente, né, trabalhando em Recife e depois entrando no exército, como você bem falou. Meu pai chegou a ser tenente oficial do exército, né, lá no Rio Grande do Norte, em Natal. E aí teve esse episódio, né, era uma época difícil, né, depois de 68, meu irmão já tinha nascido e eu estava por vir. E nesse meio do caminho aí, meu pai foi convidado a torturar um estudante, né, e ele se recusou, ele disse que não faria isso e teve que ser, né, foi convidado a sair do exército do Brasil. E aí, pelo que você sabe, a família viveu aí muita dificuldade financeira, dificuldade até, vamos dizer, habitacional, ficava se mudando. Foram quantas mudanças? Eu até conversei com meu irmão esses dias. Enquanto os meus pais estiveram juntos, foram 19 residências e 4 cidades diferentes. Então, assim, era até difícil fazer amizade, né? Você fazia uma amizade, aí, ó, o dinheiro acabou, a gente não tem mais como morar aqui, vamos se mudar. Vamos voltar ou para Recife, onde tem um apoio da família, né? Muitas vezes fiquei sem os meus pais, fiquei na casa dos meus avós, né? Até os meus pais conseguirem um trabalho aqui em Brasília. Mas foram muitas mudanças, né? Foram assim, tantas que eu nem lembro mais. E você era bom aluno? Não, nunca fui um bom aluno quando eu estava ainda na infância. Eu só queria saber de brincar. Eu queria sair de jogar bola, de andar de bicicleta. Eu queria ver uma cigarra saindo do seu exoesqueleto. Eu achava aquilo tudo bonito. E não achava justo você passar uma manhã inteira numa escola e de tarde ter que fazer o dever de casa. Não. Para mim, assim, era tipo um estado laico, sabe assim, escola, e eu tenho que brincar muito. E eu era um moleque de rua, eu saía, assim, quando era final de semana, eu saía de manhã, só voltava de noite para casa. Às vezes eu almoçava na casa de um colega, né, dos pais, mas eu vivia na rua. Eu não lembro de ter passado direto, eu só passava na recuperação da recuperação, né? E com isso os meus pais entenderam, né, que não, ele não vai levar a vida muito a sério no estudo. Então a gente não vai investir nele. E não investiram em mim como investiram com os meus irmãos, que ficaram em escolas privadas, né, de boa qualidade aqui em Brasília, e eu segui o caminho de sempre estudar em escola pública. Seu irmão era estudioso? Muito. 5 anos de idade ele lia uns livros assim de civilização enormes, grossos, e passava o dia todo em casa, não brincava. Eu brincava muito. Aí teve um certo dia que você ganhou um reconhecimento aí, acho que o primeiro da vida, e seu irmão ficou frustrado. Que história foi essa? Pois é, eu lembro o ano, foi 1976, eu tinha 8 anos. Eu lembro do ano porque foi o ano em que o Juscelino Kubitschek partiu, né? Teve aquele trágico acidente. E em novembro tinha um evento baseado na Dia da Bandeira, né? E na época tudo era militar, né? Sexta-feira cívica, né? Sempre tinha cantar o hino nacional, aquelas coisas todas, né? Do Brasil. E em novembro tinha essa redação para a bandeira nacional. Então todo o colégio, né? Lá na 107 Sul, na escola classe que tem lá, era obrigado a fazer, e eu fiz a minha redação, mas, né? Fiz por fazer. Na hora cívica, prepararam um palanque lá, e vamos agora chamar a melhor redação da escola, né? E aí chamaram meu nome, né? Aquelas turmas todas, até maiores que eu, todos olhando para mim, e aí eu, sem acreditar, né? Fui lá, a diretora pegou a medalha, colocou
né, no meu pescoço, eu tremia muito, né? Eu lembro que eu estava com vontade de ir ao banheiro, de tão emocionado, e isso, em paralelo você tinha o hasteamento da bandeira nacional. Aquilo tudo ali para mim foi assim, tudo muito mágico, foi transformador, foi uma mudança, né? Eu digo, nossa, eu tenho capacidade, né? Eu posso. Assim que tocou a saída, eu corri para casa, né? Meus pais moravam ali na 107 mesmo, na 107 Sul. No meio do caminho tinha um parque e eu nem senti, eu voei. Eu voei para casa, digo, vou contar essa novidade boa para meus pais. Chegando lá, aí falei, ó, tinha essa medalha de honra ao mérito, né, de melhor redação da escola. Eles ficaram muito felizes quando viram aquilo. Mas aí chegou meu irmão, né, o estudioso, que passa horas e horas em casa estudando, né, passa direto, aquela coisa toda, achando que não foi justo, né, a escola não foi justo para entregar uma medalha para mim. Tinha que entregar para ele. Ele era o estudioso, né? Mas ele nem era da mesma escola? Ou era? Não era, nesse tempo ainda Nessa era. época ainda era. A gente tem aquela coisa de mudar de cidade, Ah, emprego e sim. desemprego. Foi quando a gente conseguiu um emprego legal. Meu pai conseguiu um emprego como chefe de segurança do aeroporto de Brasília. E aí já estava melhorando. Mas aí a primeira escola que a gente conseguiu na transferência de Recife para cá foi essa, né? E ele chorando, aí meu pai entendeu que realmente não era justo. Ele estuda muito e eu, né, era um moleque de rua. Aí ele, dê essa medalha para o seu irmão. Eu falei, não dou. Essa medalha é minha. Eu que ganhei. A escola me deu. Aí a minha mãe também disse, entrega essa medalha para o seu irmão que é dele. Eu digo, não vou dar. Não vai ser de mim que eu vou dar isso aí, não. Eu não vou dar. E foi tirado de minha força. Meu pai pegou, eu ainda segurei o braço dele, né, para não fazer isso. A minha mãe apoiou o meu pai. Eu estava na minha casa, eu estava no meu lar, né? Segurança. Uhum. E tiraram a força e entregaram para o meu irmão. E ainda ganhei um castigo, né? Fiquei no quarto de castigo e só saísse de lá quando ele quisesse. E nesse meu quarto, nessa caverna, né? Eu me acalmei e pensei, cara, não é para mim estudo. Não vou estudar. Eu vou ser o que eu sou, né? Essa criança feliz, né? Essa criança brincalhona, de estar no parque, de pular do balanço para ver quão distante eu chego, né? São Cosme e Damião, eu pegava um saco de lixo de 50 litros e enchia de balinha, né? Ah, bloco G, apartamento 107, tá dando. Aí eu corria para lá. Então, era assim, minha vida era viver o máximo que eu podia dentro. E você, então, foi passando de ano sempre no limite, né? Terminou o ensino médio, foi fazer o quê? No ensino médio, já vem aquele clima, mesmo em escola pública, né? Vem aquele clima de vestibular, de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa. E à medida que você vai crescendo, aquele entusiasmo de ser aquela criança brincalhona vai diminuindo, né? Você não quer mais sair tanto, você não quer mais brincar tanto. E aí vem um peso, vem uma consciência natural de que você, poxa, eu tenho um caminho e esse caminho é o estudo, né? Foi quando eu comecei a me interessar pelo estudo, já na época era segundo grau, né? Hoje é ensino fundamental. E comecei a estudar, a começar a gostar realmente de estudar. Mas a área de exatas, né? A área de história, ainda se decorava datas na época, né? Assim, não era aquela coisa empolgante da evolução do homem, né? Da história do homem no mundo e as suas transformações. Mas começou a despertar, sim, o estudo. Mas até lá, eu
fiquei com muito espaço vazio de conhecimento, porque eu nunca levei a sério o estudo. A base não estava bem feita, né? Não tá. E depois você parece que tentou ir por vários caminhos, se eu não estou enganado. Tentou graduação em alguns caminhos diferentes, acabou que Foi. demorou um tempo para você se encontrar na ciência da computação, né? Meu pai já estava melhorando, né, já estava mais estável. Ele ganhou até um emprego hoje é Agência Nacional de Petróleo, mas antes era Conselho Nacional de Petróleo, né? Já uma indicação militar, porque era assim que se entrava, né, no serviço público. Era uma indicação militar. E com esse emprego ele ia muito para Manaus. E lá na Zona Franca, ele trouxe para mim um computador. Um Sinclair com 2K de memória. E para você jogar alguma coisa para ele era uma fita cassete. Você estava lá e trazia. Aquilo me fascinou. Aquele computador não fazia nada, eu acho que era Basic, eu acho que era a linguagem. Mas eu fiquei fascinado por aquilo ali e disse: é isso que eu quero. Eu quero computação. E depois do segundo grau, né, o ensino fundamental, eu tentei, mas não passei. Passei na minha segunda opção, foi engenharia civil, mas eu não tinha assim, nenhuma vontade de ser engenheiro civil, né? E abandonei e fui... Mas antes de abandonar, o exército me chamou, né? Eu não queria servir, mas por ter nível superior, tive que fazer uma prova do CPOR lá em Recife. Aí eu digo, é só fazer uma prova ruim e tá tudo bem, né? Mas aí o aplicador da prova lá, que era um sargento, falou: quem for reprovado para o CPOR vai ficar como polícia do exército. E ficar na polícia do exército lá em Recife, num calor de 40 graus, não dá. Aí eu entrei pro exército. Eu fiquei lá na engenharia, né? Minha arma era engenharia. E quando terminou, eu já não queria mais voltar para a faculdade, não me interessava mais em engenharia civil. E fui tentando outras, né? Foram 5, né? Engenharia civil, administração. Cheguei a fazer computação numa faculdade privada, da escola católica lá de Recife, que a empresa ajudava, 50% da mensalidade, mas depois que eu saí da empresa, então não tinha mais condições de arcar com a mensalidade, né? Saí. Depois, desesperado, eu fiz pedagogia, totalmente nada a ver comigo. Desesperado por quê? Precisava fazer um nível Eu superior? queria me formar. Tá. Eu queria me formar. Você já tinha quantos anos, certo? Foi em 99 para 2000. Estou fazendo uns cálculos aí. Você tinha 68, uns 39 anos, 37 anos? Acho que 33, por aí. Porque eu não estava casado, eu casei com 33. Tá. Mas já tinha mais de 30 anos quando resolvi voltar para a faculdade, né, para a universidade. Aí eu passei na Federal de Pernambuco para isso, para pedagogia. E lá chegando, assim, eu estava disposto, eu preciso me formar. Não conseguia passar em computação, era muito concorrido, né? Aí eu preciso me formar em alguma coisa, pelo menos. Ter um diploma. E chegando lá, eu lembro, tinha lá o quadro, né? A giz, tinha alguma coisa que foi escrita e apagado por um professor, né? Na sala. Eu comprei caderno, comprei aquelas coisas todas, todo empolgado. E eu passei 6 meses nesse curso, nessa sala, que era uma central lá, era um prédio central para calouros, né? E o quadro continua a mesma coisa. O mesmo giz e a mesma pessoa que apagou lá estava do mesmo jeito. Não se escrevia nada. Era muito debate, muita conversa, né? Abre a roda aí, todo mundo senta aqui, vamos conversar, porque era a dinâmica da pedagogia, né? É você estudar psicologia, né? Estudar muita coisa que não era muito a minha praia.
Eu falei, não, não dá, não dá. Abandonei de novo a faculdade e foquei muito no trabalho e resolvi casar. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com suporte técnico de informática. Suporte. Eu fiz um curso no Senac. Ganhava bem? Ganhava pouco? Pouco, era muito pouco. Eu não posso falar valores da época, porque a moeda era outra ainda. Mas era pouco, muito pouco. Não dava para você sonhar em comprar uma moto, né? A prestação de carro nem pensar. Era pouco. Morava com meus pais, né? Ainda. E aí resolvi casar, né? Com o dinheiro que eu recebi da rescisão, eu montei um negócio com na época era minha namorada, né? Mas recém-casados. E a gente montou um negócio juntos. Ela é formada em farmácia bioquímica e tinha um laboratório de análises clínicas. E eu investi meu dinheiro lá para a gente trabalhar juntos, mas não deu muito certo, não. Né? Essa sociedade com casamento tem que ter muita maturidade, a gente não tinha essa maturidade toda, não. E aí veio o primeiro filho, veio a Mariana, já estava com 2 anos e eu com esse trabalho, e eu resolvi, não, preciso me formar. Eu estava morando numa cidade do interior, em Pernambuco, Arco Verde. Acho que deve ter uns 60 mil habitantes, mais ou menos. Era muito pequeno, assim, para o que eu queria, né? Uma universidade pública que não tinha lá. Hoje tem, mas na época não tinha. Aí eu falei, vamos embora. Eu não vou ficar mais aqui, não. Enchi minha mala de livros, peguei um ônibus e fui para uma cidade próxima chamada Campina Grande, no interior da Paraíba. E lá tinha o curso de computação, né? E estudei para lá. Foram anos difíceis, porque eu não tinha lido muitos livros, tinha que ir para a biblioteca, né? Ainda bem que existem bibliotecas públicas, né? E estudei, ia para a biblioteca estudar para passar. Fiz para computação, não passei de novo, passei para a segunda opção, que foi meteorologia. E no curso de meteorologia, fui pegando algumas disciplinas que também eram de computação, eu poderia fazer isso, né? E continuei a estudar para computação. Até que, em 2009, eu passei em ciência da computação. Você tinha 41 anos, em 2009. Acho que 41 anos, isso. E você se mudou para uma outra cidade, sem dinheiro, foi morar, acho que com os estudantes, tinha que dividir até sabonete. Como é que era essa história toda aí? Nessa época aí, eu realmente fui tentar uma residência estudantil, né? Recebi uma bolsa de monitoria, né? Aí já dava para pagar o aluguel. Mas para comer não dava. Não dava. E eu, como monitor e aluno, pelo que está escrito no edital lá, do RU, eu teria direito a todos os dias almoço e janta. E o RU lá era grátis, você não pagava nada. Consegui esses 5 dias. Aí eles me deram a terça e a quinta para almoçar. Caramba, já é alguma coisa, né? Terça e quinta. E segunda, quarta e sexta, como é que fica, né? Aí eu falei, não, vamos, a gente vai, o que a gente pode fazer, né? E eu passei, acho que mais de um ano. O meu almoço na segunda, quartas e sextas era uma paçoquinha. Uma paçoquinha de 15 centavos na época. Eu pegava de manhã, quebrava a paçoca em 25%, né? Um quarto. Esse é meu café da manhã. Chegava na hora do almoço, aí pegava os outros 2 quartos, né? Era meu almoço. E em casa, para jantar, era mais esse último pedaço. No outro dia, eu teria direito ao almoço.
mas não tinha café da manhã nem janta. O almoço já era tudo para mim, era café da manhã, almoço e janta. E assim foi. Durante muito tempo, mais de um ano até, eu comi uma paçoca e eu não sei como eu consegui, porque eu estudava muito. Eu estudava na biblioteca, eu estudava em casa, eu virava à noite, na época de prova, né? Você vira à noite, você tem que ter energia. E eu não sei de onde vinha toda essa energia, mas vinha. Você se formou, foi para o mercado de trabalho privado? Sim, mas antes eu lembro que você citou a história do sabonete, Sabonete, né? foi. Assim, Gabriel, a gente pensa assim, cara, eu nunca vou fazer isso, né? É impossível. Mas eu já estava 2 dias com banho sem sabonete, era só água. Eu falei, não dá. E aí, nesse banheiro, onde você toma banho, a água que escorre tá limpo, né? Mas onde a água não chega, tem areia. Areia e cabelo, né? Dos meus colegas de apartamento. E de vez em quando um sabonete caía, né? Era um sabonete fino, já usado, né? Caía e ficava lá. Aí eu olhei para isso e falei, é isso aí mesmo. Vai ser esse sabonete. Limpava o que tinha que limpar e tomava banho com ele. Né? Mas assim, tudo isso que eu passei assim só me dava mais forças. Sabe? Eu não pensava assim, vou desistir, isso é degradante, isso não é humano, não é bom para mim. Não, eu sempre traduzia isso em mais força. Eu vou conseguir. Enquanto isso, sua família é longe, né? Família longe. Tanto que quando eu me formei, em 2014, na minha formatura não veio ninguém. Ninguém na minha família. Chamei a secretária de computação para me acompanhar, mas ela não podia, e eu fiquei sem ninguém. Recebi sem fotos, né? Sem fotos da minha formatura. Aí depois, sim, eu gostava muito da vida acadêmica. Né? Eu, enquanto aluno de computação, eu fui aluno também bolsista do PIBIC, né? Programa de Iniciação Científica. Né? Notas boas, aquela coisa toda. E eu fiquei num laboratório de IA, né? Neurônios artificiais. Na época, a IA não tinha esse boom que hoje tem, né? Era 2012, alguma coisa assim. E já era um dinheirinho a mais também para mandar para meus filhos, né? Já tinha um segundo filho, que era o Arthur. Né? Muitas vezes tranquei, fui, voltei. Passava 2 anos trabalhando para ajudar em casa, voltava para a faculdade, e assim, ficou muito longo, realmente, a minha graduação. Mas assim, enfim, me formei, recebi, assim, eu lembro da última prova de compiladores, que eu recebi a nota assim, já com o professor passando assim, era a minha última disciplina e minha última prova, tá aqui. Aí eu vi que eu tinha passado, eu vi que eu tinha terminado um curso que eu não tinha terminado nunca, e chorei na frente dos alunos, chorei na frente do professor, assim, calado, mas chorei, mas não acreditava que eu tinha terminado. Aí eu fui para casa. Chegando em casa, eu peguei um livro, coloquei numa posição no chão e me deitei. Nessa casa de 5 alunos, né? Botei no chão e me deitei. Quando eu acordar, se esse livro estiver no mesmo lugar, é porque eu passei realmente. E foi assim que eu entendi que eu terminei um curso superior. Aos trancos e barrancos, já com seus 40 e tantos anos. Eu te perguntei do mercado de trabalho, mas vou fazer uma pergunta diferente que eu acho que vai conectar com isso. Por que os concursos e quando que apareceram os concursos? Eu não tinha essa maturidade de concurso público, não. Mas eu tinha um caminho traçado assim que eu terminei, que era seguir a carreira acadêmica. Fazer mestrado, doutorado e ser professor de universidade. Para tanto, eu precisaria fazer concurso. Minha mãe já estava morando no Rio de Janeiro, assim, era Recife, Rio de Janeiro, era uma loucura, assim, a vida dos meus pais, depois que separaram, então foi pior ainda. Aí vai ter um concurso e tem uma prova aqui do Banco do Brasil, na área de tecnologia, na época era Cobra. E venha para cá, eu pago a sua passagem e você faz a prova.
E aí eu fiz em 2015 a prova. Eram, assim, 14 vagas para Brasília. Eu fiquei em 23º. Eu tinha uma grande chance de passar, porque o Banco do Brasil chama muita gente. Eu digo, caramba, estou muito feliz, né? Mas aí veio o impeachment de Dilma, né? Com esse impeachment, esse concurso, ninguém foi chamado. Não sei se cancelaram os concursos, né? Não sei o que tramitou assim no Congresso, nesse sentido, que ninguém chamou ninguém. Eu digo, quer saber? Vou para a iniciativa privada, porque eu entro rapidinho. Não preciso esperar tanto tempo, né? E entrei na vida privada. Trabalhei sempre como desenvolvedor Java. Achava que o mercado era muito aquém do que uma universidade almeja quando a gente sai de lá, sabe? Assim, a gente tem que ser visionário, né? A gente tem que ver o que é o bom para a sociedade no futuro, né? E quando você vai para iniciativa privada, é aquela coisa, né? Rodar um sistema, tem um banco de dados, né? Tem uma API, e aquilo ali foi comigo até eu já morava em João Pessoa, Paraíba. E ficou comigo até 2018 na vida, né, na sociedade privada. E nada de concurso. Minha mãe dizia muito isso. Faça concurso porque tem estabilidade. Mas o mercado privado pagava muito melhor, né? E não tinha tanto esforço para ganhar menos. Assim eu pensava. Em 2018 vim para Brasília, já em dezembro. Na época a esposa foi removida, né, de João Pessoa para Brasília. Ela já era funcionária da Funasa, concursada. E chegando aqui, o próximo passo foi um divórcio, né? A gente se separou e eu vim para cá sem trabalho, né? Deixei o emprego lá, sem trabalho, com pouca grana no bolso e não tinha onde morar. Eu estava com R$500 na época. Era pouco dinheiro para você se alimentar e não tinha como você morar com R$500. Você não tinha nem como conseguir um aluguel, porque eles querem saber se você tem emprego. Eles querem, sei lá, 3 meses adiantado, eles querem um fiador. Não tinha nada disso em Brasília. E eu tinha conseguido um emprego, né, numa empresa que prestava serviço para o TRF. Primeira região, bem pertinho aqui daqui. Aí, ótimo, pelo menos eu tenho um emprego, né? Aí vou receber pelo menos o vale refeição e vale transporte. Eu não sei por que eu não recebi. Não, aí pela lei a gente não precisa dar nos primeiros 30 dias. Quando você for receber o salário, você vai receber. Aí eu fiquei sem vale transporte e vale refeição, com R$500 na mão. Aí eu digo, cara, comer ou morar? Né? Aí eu digo, acho que é mais importante comer. E eu vou morar onde? Eu tenho 2 opções. Ou na rodoviária ou no aeroporto. Eu tenho essas 2 opções. Aí eu pensei, não, rodoviária deve ser muito perigoso. Eu vou para o aeroporto. E assim foi. Peguei minha mala, meu notebook e fui morar no aeroporto 3 semanas. Dormi naquelas cadeiras verdes. Hoje mudou bastante, mas ainda existe essa cadeira. É uma cadeira verde, né, várias lugares, e um encosto de braço metálico que evita que você deite nas cadeiras, né, as outras desocupadas. Eu dormi ali, sentado, o dia todo, a noite toda. Sua ex-esposa não podia te ajudar, não? Não me recebeu. Aqui você não mora. Aqui você não entra. Foi horrível, assim, você ver seus filhos chorando, sabe? Por isso. E aí eu não chorei. Não, a vida vai dar certo. A gente tem que passar por algumas coisas. E eu fiquei essas 3 semanas.
Eu fiquei no setor lá em cima, no embarque, onde as pessoas choram, né? Eu ficava lá vendo as famílias, sábado e domingo, né? Vendo as famílias se despedindo, grupos se despedindo, chorando, e eu ficava aqui naquela área lá. Foi assim, é horrível. Você ter que dormir, né? E quando você vai pro banheiro, você vai com carrinho, com mala, né? Vai usar o banheiro e volta. Banho. Eu tomava banho no TRF. Esse TRF aqui, primeira região, acho que é a primeira região, ele tem 4 andares subterrâneos. E no andar subterrâneo lá tem banheiro para os funcionários. E era lá que eu tomava banho. E os concursos mesmo, o estudo para concursos, veio quando? Assim, você falou, não quero mais isso, instabilidade, essa irregularidade toda. Exato, exatamente. Os empregos que eu tinha era por tempo, era por serviço, né? Era por contrato de 3 anos. E acabava esse contrato e aí? Já estava eu na rua. Lá vai eu procurar emprego, fazer entrevista para conseguir um emprego. Aí, assim, você vai pensando, é isso que eu quero pro resto da vida, né? E se não tiver, se esse boom da computação acabar, né? Tá chegando IA, né? Você vai pegar, assim, vai gerar novos empregos IA, mas vai tirar alguns. Esse que eu tô é um deles, desenvolvedor. Aí eu tentei migrar para ciência de dados. Até passei num concurso, mas temporário, no Ministério da Educação. Era temporário, mas era na área de ciência de dados. Eu já estava migrando para esse lado, né? Mas eu não assumi, fiquei ainda na iniciativa privada, estava muito quente, estava muito bom, era a época da pandemia. Então, não era só emprego em Brasília. Eu consegui um emprego remoto para trabalhar em São Paulo, para trabalhar no Rio Grande do Sul, para trabalhar em Recife. Então, em casa, remotamente, conseguia os empregos, que eram muitos. Mas veio caindo. O mercado começou a esfriar. Eu lembro que era assim, mal terminava um, já tinha outro. Era terminando um e já entrando no contrato de outro. E teve em dezembro quando eu estava com 56 anos já. 56 anos. Em dezembro eu fiquei 2 meses desempregado. Não tinha mais vaga. Aí consegui um emprego em dezembro. E aí eu pensei, cara, tá na hora de uma estabilidade. Para mim, para minha família e para minha esposa, minha atual esposa. E aí eu comecei a pensar, eu vou focar no estudo para concurso. Vou acabar tudo que está tirando minha energia para outros caminhos, outros vetores, como empreender, né? Montar um próprio negócio, né? E eu tinha vários projetos de vida. Eu fui cortando todos. Eu vou focar num só. Eu vou focar em estudar para concurso público e vou me dar 2 anos para isso. Se em 2 anos eu não conseguir nada, aí, sei lá, vou vender coco na praia. E aí tomei essa decisão, fiz inscrição em alguns concursos, levei PISA, né? Assim, nem me chamaram para redação para fazer a segunda prova. Mas eu sabia que era assim. Eu sabia porque eu não tinha o conhecimento de tudo que se pedia no edital. E só o tempo eu ia, né, conquistando esse espaço vazio que existia. Mas aí eu pensei, cara, eu não vou conseguir sozinho. Né? Você pode se esforçar o que for, mas sozinho você não vai chegar onde você quer. Bom, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, não, eu vou procurar
disciplinas, matérias, vou na biblioteca, vou pegar tudo isso e vou estudar. Digo, isso demanda muito tempo. Em 2 anos eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso de ajuda. E aí eu procurei a plataforma do GRAM. Não tem a famosa frase de Kubitschek, 50 anos em 5? Sim. Era aquilo. Era aquilo ali. O GRAM vai me resumir muita coisa. Tudo num clique. Até eu sou horrível para fazer um cronograma. Sou horrível. O GRAM me dava. O que você quer? Uhum. Como você quer? Quais são os horários que você quer estudar? Qual é o seu tempo livre? Eu vou fazer 2 concursos. 3. Há interseções de assuntos no edital. Como é que eu posso conciliar isso? O GRAM faz tudo isso. Fora as provas, fora as questões, né? Tudo ali, tudo pronto para mim. E os simulados, né? E um dashboard mostrando a minha evolução. É isso que todo mundo precisa. E o que eu acho legal no GRAM é que mesmo você sem grana, tem um toque social lá que você paga muito menos. Quer dizer, mesmo para quem tem pouco dinheiro, dá para fazer o GRAM. Né? É isso, ajuda da família, a compreensão de que eu vou ficar mais ausente com os filhos, né? Com a esposa. Eu fiz um cronograma para estudar das 18 horas, eu largava às 17 horas do trabalho, fazia uma caminhada, né? Porque eu sentava na cadeira às 8 e só saía a 1 ou 2 horas da madrugada. Então é preciso fazer um exercício. 17 horas eu pegava um pouquinho do sol na caminhada e voltava para o estudo. 18 horas até 1 da madrugada era estudando. Todo dia útil você fazia isso? De segunda a quinta. Na sexta eu dedicava aos filhos. No sábado e domingo, a esposa. Mas se eu tivesse falhado em algum assunto, né, que eu não consegui acompanhar no cronograma, eu pegava o sábado e domingo para colocar a matéria em dia. E foi assim, praticamente durante 1 ano, quando veio a vitória. Foi passar na Comissão Nacional de Energia Nuclear em primeiro lugar. Como é que foi sua reação quando você viu o seu nome em primeiro lugar? Foram três situações de primeiro lugar. Primeiro foi a prova objetiva. Fiquei em primeiro lugar. Beleza. Vamos para a prova oral. Teve prova oral nos concursos? Prova oral. Para o meu cargo, teve prova oral. Tinha que preparar o material e o assunto era muito específico da comissão. Era algo nuclear. Onde que eu vou conseguir essa matéria, né? Nuclear. E aí procurei em sites da CNEM, que tem alguns artigos, né? E também de sites internacionais direcionados à energia nuclear. Peguei muita matéria e desenvolvi a minha prova. Mas tinha dois concorrentes meus que já eram da CNEM. Eram técnicos, que iriam para nível superior. E eles conheciam tudo lá dentro. Eu não vou ser melhor que eles, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para ver se eu fico pelo menos entre os primeiros, né, colocados. E aí saiu a nota. Né? Então, o segundo lugar estava 6 pontos atrás de mim. Ele ficou 1,42 atrás de mim. Então já foi um segundo primeiro lugar. Né? Comemorei, mas já sentindo que ele estava muito próximo de mim. Então vamos para a terceira prova. E aí é que entra mais uma coisa importante do GRAM. Eu lembro das palavras do professor quando ele disse: 2 pós equivalem a um mestrado em pontuação. E eu vi que no edital tinha lá a pós valia 1 ponto máximo. Uma pós, 1 ponto. Aí eu já tinha
terminado após, né, pedi para o pessoal, né, dar uma acelerada aí no meu certificado. O pessoal acelerou, né? E tinha que esperar um mês, mas um mês já passava essa prova. O pessoal acelerou, me entregou, né? E aí eu preparei toda a documentação que era a vida acadêmica e também a de trabalho, né? E os concorrentes já estavam lá desde o concurso passado, que foi 2010. Então eles tinham anos e cada ano valia um ponto, fechando em 6 pontos máximos. E eu digo, meu Deus do céu, eu fui na iniciativa privada, como é que eu vou conseguir provar que eu tenho esses anos todos? E aí eu mandei e-mail para tudo que era empresa. Tinha empresa que já tinha falido, tinha outras que o RH não me deu o tempo de trabalho, e o que estava na carteira profissional não era, não valia, tinha que ser um documento assinado pelo RH. Juntei 5 pontos dos 6. Do resto foi na pós. O resto foi da pós. Conseguiu 6 pontos por causa da pós. E aí o rapaz também conseguiu 6 pontos. Ele não tinha pós. Ele só tinha os 6 anos de trabalho lá na CNEM. Então a gente ficou 6 com 6 e eu mantive o 1,42 na frente, né? Graças, né, ao GRAM, porque eu fiquei com medo, não sabia se ele tinha ou não, né? Esse 1 ponto, esse professor que falou que 2 pontos valem um mestrado e é muito importante. Eu ganhei conhecimento, porque eu fiz a pós. Eu tenho uma pós, eu posso enxergar, né? O meu P diz, eu tenho pós, não só a graduação, fiz pós. O GRAM me deu 1 ponto nesse concurso. E mais, pela tabela da classe A, quem tem pós ganha R$2.000 a mais no salário. Eu ganhei R$2.000 por mês no meu salário por causa da pós do GRAM. Ou seja, vai pagar a pós em alguns dias. 15 dias. 15 dias você já paga a sua pós. Já pagou. Já se pagou. Você já começou a trabalhar? Não, ainda não. Tá prestes. Ia sair hoje, não sei nem se saia, tá com o celular lá, a nomeação. Mas como tem feriado, essa coisa toda, não sei se vai rolar essa semana. Mas para a semana já vai sair a nomeação. Muito bom. E vou para o Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear lá em São Paulo. Bom. Interessante o trabalho. Nossa, até a saúde melhorou. Eu tenho depois da separação, minha pressão subiu. Acho que era mais psicológico. E com remédio. Depois que eu passei, minha pressão caiu. Ela estava em 10/7. Aí eu parei de tomar o remédio. Essa estabilidade me trouxe uma tranquilidade, uma paz interna, que até afetou a minha saúde. Caramba. É incrível, né? Tinha alguma coisa dentro de mim que me incomodava, que trazia essa pressão psicológica, sei lá, se existe isso, alta. Muito bom, Arnaldo. Tem essa história aí, como eu disse, daria um livro aí, né? Quem sabe eu escrevo uma crônica aí sobre a sua história e publique no blog, depois eu te mando para você validar se tá tudo certo. Será um prazer. E, Arnaldo, qual conselho final você daria aqui pro pessoal que está nos acompanhando? Talvez alguém que está recomeçando a vida mais uma vez, como você recomeçou tantas vezes. Isso. Ou que reprovou muitos nos concursos, ou que está passando por uma dificuldade, um divórcio, uma perda financeira, desemprego. Enfim, você já passou por quase tudo aí na sua trajetória antes desse grande sucesso e merecido sucesso. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para ela ser imparável? Isso. A palavra é essa, ser persistente, né? Não desistir, como você bem falou, e acreditar em você. Você precisa acreditar que você pode. Mas muitas situações vão trazer você para fora, como foi comigo. Para fora desse sonho, para fora desse destino que é ser um servidor público, né? Então, meu conselho é: siga esse caminho, não desvie desse caminho, não desista, porque a cada dia que você estuda, você aprende alguma coisa que fica. E lá para frente você vai entender que você está preparado
para passar. E mais, eu não vou parar aqui. Eu vi que eu estou chegando muito próximo daqueles cabeças que estão passando nos melhores concursos. Eu já vou entrar nesse time. Eu vou continuar estudando. Tem muito espaço ainda no GRAM para eu estudar muito conteúdo ainda que eu não estudei ainda, que eu vou conquistar, e eu vou conquistar um cargo bem mais, assim, que eu almejo muito. A evolução não para, né? Sempre dá para melhorar um pouquinho. E não deixe que as pessoas dizem que você não tem capacidade, você tá velho, né? Ninguém nunca me disse que eu tava velho, porque eu nunca passei isso para ninguém. Eu nunca disse eu estou cansado, minha memória está fraca. Eu nunca disse isso. E as pessoas não me enxergam como uma pessoa velha. Eu estou sempre procurando conhecer coisas, aprender. E aquela vontade da criança que eu tenho ainda dentro de mim, de brincar, de correr, ainda existe. Mas só que agora aqui dentro da minha cabeça ficou. Arnaldo, muito obrigado pela participação. Parabéns mais uma vez pela história. Obrigado também pela confiança no GRAM, no apoio nessa jornada. Esperamos te apoiar em mais conquistas aí, até onde você quiser, né? Até o cargo que você quiser, estaremos por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações clicando aí no sininho se estiver no YouTube, para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui semanalmente. Há mais de 6 anos, toda quinta-feira às 19 horas. Ou, se preferir, também nos acompanhe no Spotify. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.